Paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estar aqui nesta noite. É sempre muito bom estar aqui na presença do nosso Deus, no lugar onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Eu estive em viagem esta semana, fui levar a Elaine para a casa dos pais. Ela vai permanecer lá em torno de 2 semanas. Voltarei para buscá-la. Retornei na quinta-feira, mas precisei fazer outra viagem no sábado pela manhã. Eu e meu irmão estamos com um projeto. Peço aos irmãos que orem para que Deus abra as portas. Então, eu fui pessoalmente para a gente dar andamento. E voltei agora pela tarde. Então, por esta razão, não estive na quarta e não estive hoje pela manhã na escola dominical e na ceia do Senhor. Mas graças a Deus deu tudo certo, fizemos uma boa viagem. Eu fico feliz de ver a igreja aqui, uma igreja que o Senhor ama, que o Senhor aprecia e que o Senhor tem abençoado e tem projetos de bênçãos cada vez maiores. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração esta semana, que está em Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 8. Interessante que algumas semanas atrás, ou talvez mais de um mês atrás, eu falei acerca da obediência. Não sei se os irmãos se lembram, mas preguei acerca da obediência. E é interessante que Deus me trouxe de novo para o assunto. E se Deus me trouxe de novo para o assunto, Deus tem os seus propósitos com isso. Amém, meus irmãos? Esta semana, esse texto ficou martelando na minha mente. Já faz pelo menos uns 3 dias que essa passagem vem penetrando cada vez mais na minha mente. Eu sei que falar de um assunto como esse, obediência, às vezes não é atrativo para muitas pessoas, mas é a palavra do Senhor. E eu estava ali sentado pensando que quando Deus decidir nos tirar desta congregação, eu quero sair como Paulo quando saiu da igreja de Éfeso. Os irmãos se lembram porque nós estudamos aqui na quarta-feira. Ele reuniu os presbíteros e disse: tudo o que Deus disse, eu preguei. Toda a vontade de Deus que Deus disse que eu deveria expor, eu expus. Então eu quero sair, quando chegar o momento, com esta consciência. Amém, meus irmãos? Porque é triste você sair de um lugar e pensar que poderia ter falado e ensinado e instruído os irmãos em tantas áreas, mas ficou apegado aos seus medos, às suas preocupações em relação a como as pessoas receberiam isso. Então, eu não tenho esse tipo de preocupação, porque a palavra é de Deus, e o que vem a partir da palavra é da responsabilidade também de Deus. Então, esse é o compromisso que eu tenho com os irmãos. Talvez eu nunca tenha dito isso, mas esse é o compromisso que eu tenho com esta congregação. Esta igreja é tão especial para Deus que eu preciso fazer o melhor que eu posso para esta igreja. E se tem uma coisa que eu oro a Deus, é o seguinte: que quando Deus tiver alguém melhor para esta igreja, que Ele providencie. Ou quando eu tiver cumprido o meu propósito, que Ele também providencie outra pessoa. Então, Deus é o controlador da igreja, sim ou não? Deus é o controlador da sua obra. Quando eu tiver terminado o meu propósito aqui, ou quando Deus identificar que há alguém mais qualificado para estar, o Senhor vai enviar, porque Ele é o Senhor da sua obra. E eu fico extremamente satisfeito com isso, porque nós queremos o melhor para a igreja que é de Deus. Amém? Então eu quero compartilhar com você esta mensagem de Deuteronômio capítulo 4, porque eu preciso falar um pouco mais a respeito da obediência. Eu não sei se os irmãos se lembram da última vez, como eu disse, eu preguei sobre obediência, e o texto que eu usei foi o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primeiro livro de Samuel,
capítulo 15, versículo 22. Eu quero fazer uma rápida recapitulação apenas para posicioná-los, mas já vou voltar para o texto de Deuteronômio para nós lermos e desenvolvermos a palavra de hoje. Os irmãos se lembram que eu disse que o contexto do texto dizia o seguinte: havia da parte de Deus uma determinação para a destruição dos amalequitas, que era um povo ímpio, um povo rebelde, um povo que se voltava contra Deus e contra o seu povo. E Deus incumbiu Saul de cumprir esse projeto, destruir este povo, não deixar sobrar nada. Mas o texto diz, como eu preguei da última vez, que ele cumpriu a ordem de Deus de forma parcial. E eu quero aqui abrir um parênteses rapidamente e já fechá-lo. Existem muitos crentes que equacionam obediência parcial como sendo igual à obediência total. Mas na matemática de Deus, nunca se esqueça da equação. Obediência parcial é igual a desobediência. Quantos entenderam a equação que eu ilustrei aqui? Alguns crentes, repito, equacionam obediência parcial é o mesmo que obediência. Mas para Deus, e este texto de 1 Samuel mostra isso, para Deus, obediência parcial equivale à desobediência. Ele cumpriu parcialmente a ordem ou a determinação de Deus. Ele destruiu o povo, mas ele preservou, segundo o texto, o melhor dos despojos, aquilo que lhe parecia ser útil para o futuro. Então Deus se voltou para Samuel e começou a falar-lhe. E Deus disse que estava irado com a atitude de Saul. Por isso que eu digo que obediência parcial equivale a desobediência, porque obediência não provoca a ira de Deus, mas desobediência provoca. Deus disse a Samuel: eu estou arrependido de ter promovido Saul à realeza. Então Samuel, depois de ouvir isso da parte de Deus, procura Saul para questioná-lo. Saul, mas você não cumpriu toda a determinação do Senhor? Ele disse: eu cumpri toda a determinação do Senhor. Então Samuel replicou dizendo: mas que barulho de bichos são esses que eu estou ouvindo? E Saul teve que finalmente confessar que ele cumpriu a ordem de Deus em partes. Então, finalmente, Samuel chega nessa declaração sobre a qual nós pregamos na última ocasião. Agrada-se, esta é a pergunta que é retórica. Pergunta retórica é aquela para a qual já se tem a resposta, por mais que seja uma pergunta. Agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? Não é que sacrificar não seja importante. Deus não está desqualificando o sacrifício. Vocês estão me compreendendo? O que Deus está dizendo é que, se colocados na balança, a obediência pesa mais do que o sacrifício. Então Samuel prossegue dizendo: de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 4, que é um texto que, de novo, vai falar acerca da obediência. Lembrando aos irmãos que a palavra Deuteronômio significa Deutero, segundo, nomos, nômio, lei. É por essa razão que, quando você lê o livro de Deuteronômio, você está encontrando uma narrativa repetida de Moisés, dos fatos. Ele está repetindo os acontecimentos da jornada. Mas por que ele faz isso? Porque aquela geração que sai do Egito foi consumida no deserto por causa da desobediência e rebelião. Então Deus faz nascer, durante a própria peregrinação, uma nova geração apta a entrar e possuir as promessas. Essa nova geração não ouviu a promulgação de toda a lei lá no princípio da caminhada. Precisava ouvir agora. Então Moisés se vê diante da necessidade
de repetir por uma segunda vez a lei de Deus. Por isso a palavra deuteronômio. Deutero, segundo nome, lei. É a mesma lei, só que agora sendo repetida. Capítulo 4, portanto. Mais tarde, versículo 1 até o versículo 8. Moisés falou ao povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouvi as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos antepassados vos dá. Vamos extrair rapidamente, apesar de não ser os versículos nos quais eu irei me deter, algumas informações que nós já temos. Deus, através de Moisés, está repetindo para Israel: Deus prometeu aos vossos antepassados uma terra. Se Deus prometeu, vocês irão possuir esta terra. Agora, para que vocês estejam habilitados a possuir esta terra, é necessário que vocês ouçam as leis e as instruções que eu estou trazendo a vocês, com o propósito de praticá-las. Versículo 2. Moisés, ele desencoraja o povo a alterar qualquer que seja o ponto ou o princípio desta lei. Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Olha a recomendação final do versículo. Observareis os mandamentos de Yahvé, ou Senhor vosso Deus, exatamente como prescrevo a vós. Vocês vão aplicar e obedecer os mandamentos e as leis, os estatutos, as ordenanças que eu estou vos ensinando, conforme eu vos ensinar. Vocês não acrescentam, vocês não tiram. Versículo 3. Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé realizou em Baal Peor. O Senhor, o vosso Deus, exterminou da vossa comunidade todos os que preferiram seguir a Baal Peor. Eu não sei se os irmãos se lembram deste episódio que está narrado em Números, capítulo 25. Mas o texto diz que o texto dá a entender que com base num conselho de Balaão, a Balaque, são introduzidas mulheres midianitas no meio do arraial de Israel, para que os homens com elas se relacionassem. Os irmãos se lembram deste episódio? Dito e feito, as mulheres no arraial acabaram se envolvendo com os homens de Israel. E os homens de Israel, envolvendo-se com estas mulheres, acabaram seguindo seus deuses. Dentre eles, o chamado Baal Peor. A palavra do Senhor nos mostra que quando estas mulheres, em envolvimento com aqueles homens, os conduziram à idolatria, a ira do Senhor se acendeu terrivelmente. E Moisés chama os principais líderes das tribos e diz: os homens que seguiram essas mulheres na sua adoração idólatra, devem todos eles ser enforcados. O texto prossegue dizendo que por alguma razão uma mulher estava envolvida sexualmente com um homem, e isso dá a entender o texto que à luz do dia e diante de toda a congregação. Finéias, que era filho do sacerdote Arão, movido de um íntimo zelo e diligência pelo Senhor Santo, ele pega uma lança e atravessa tanto o homem quanto a mulher. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, a praga cessa. Mas quando a praga cessa, já haviam morrido quantos homens? 24 mil. O que leva um homem a esse zelo, senão a vida de obediência? A obediência de Finéias a Deus era tão considerável que quando ele vê algo desrespeitoso ao Senhor e que fere a sua palavra, ele toma a iniciativa de dar o fim necessário àquela situação, que era matar tanto o homem quanto a mulher envolvidos naquela situação. O que Finéias fez foi tão elogiável que Deus diz para Moisés: estabeleço com Finéias uma aliança
de paz, por causa do zelo. O zelo que ele teve é o zelo que eu tenho. Esse é o episódio relembrado no versículo 3. Versículo 4. Quanto a vós, vós quem? Vocês, Israel, vocês, nova geração. Entretanto, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e por esse motivo estáis vivos até hoje. Ele está dizendo, vocês não seguiram os passos dos seus pais, que foram passos de desobediência e rebelião. E essa é a razão de vocês estarem vivos até hoje. Versículo 5. Eis que vos ensinei todos, não alguns, não parte, mas todos os estatutos e normas, conforme Yahvé, o Senhor meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Qual o propósito do ensino que Moisés trouxe sobre toda a lei do Senhor a Israel? O propósito era que Israel traduzisse o conhecimento apreendido através do ensino das leis em obediência. Assim como o propósito de tudo o que você ouve da parte de Deus através da sua palavra é que você pegue tudo o que você aprendeu e traduza em obediência. O que muitos crentes fazem, e que é um erro, é um equívoco, é ter a palavra de Deus expressa na pregação ou no ensino apenas como fonte de informação. A palavra de Deus é fonte de informação. Nós veremos que ela produz inteligência e sabedoria. Mas a palavra de Deus, sobretudo, quando ouvida, deve ser imediatamente aplicada na nossa vida. Ela não deve existir no nosso coração apenas como uma informação. Eu sei o que é a verdade. Eu sei o que é a palavra de Deus. Eu sei qual é a vontade do Senhor. Isso é apenas informação. Nós precisamos traduzi-la em obediência, porque isso é conhecimento. Versículo 6. Sendo assim, eu vou tratar hoje 6, 7, 8. Sendo assim, cuidai, ou seja, tenham atenção de obedecer a eles. Eles o quê? Os ensinos, os mandamentos, a lei, e praticá-los. Prática e obediência são sinônimos. É como se Moisés estivesse dizendo a mesma coisa de duas formas. Isso é muito comum nas Escrituras. Os autores usam muito o recurso de falar a mesma coisa de dois jeitos. É por isso que ele diz, obedecê-los e praticá-los. Obedecer a eles e praticá-los. Ele está falando da mesma coisa, porque praticar e obedecer é a mesma coisa. Pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Alguma versão diz inteligência? Sabedoria e inteligência? Versículo 6, alguma versão traz isso? Sabedoria e inteligência? Sábio e inteligente. A minha versão diz sabedoria e correto juízo. Uma inteligência voltada para o correto juízo. Ao ouvir todos estes decretos, os povos dirão, em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Versículo 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual grande nação que tem leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos escrevo ou que eu vos estou apresentando neste dia? Nós precisamos entender de uma vez por todas que as Escrituras nos mostram que há 5 níveis de interação com a palavra. 5 níveis de interação com a palavra. Cada vez que você chega a um nível, é esperado que você suba para o próximo. O primeiro nível de interação com a palavra é o nível do ouvir a palavra. O apóstolo Paulo diz que pela fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus é o primeiro nível de interação. Mas há um segundo nível de interação com a palavra, que é o nível do ler/examinar. Segundo nível, segundo degrau. Você não pode apenas se contentar em ouvir a palavra para que gere fé. Você precisa subir o degrau e ler a palavra/examiná-la. Não é uma leitura desatenta, despretensiosa, mas é uma leitura dedicada, zelosa, cuidadosa, investigativa.
Há um terceiro degrau de interação, um terceiro nível de interação, que é o nível do guardar a palavra. O Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual o segredo de purificar os caminhos? Guardando a palavra e usando a mesma palavra como luz, como parâmetro para se avaliar os caminhos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o, comparando-o com a palavra que está guardada no coração. Primeiro nível, ouvir a palavra, nível de interação. Segundo nível, ler e examinar a palavra. Terceiro nível, guardar a palavra, é reter a palavra. Quando o autor aos Hebreus fala da queda dos iluminados, daqueles que fizeram mais do que vir um dia num culto e ouvir a palavra uma única vez, quando ele fala daqueles que vieram e interagiram com a comunidade de Deus, que é a igreja, mas que por alguma razão, mesmo experimentando todos os dons, acabaram se afastando de Deus, diz que eles são como a terra que recebe a chuva, mas não a retém. Qual a diferença de uma terra boa de uma terra ruim? A terra que tem problemas é aquela que recebe a mesma chuva, recebe a mesma intervenção, recebe as mesmas ações, recebe a mesma graça, recebe a mesma chuva divina, mas a resposta que essa pessoa dá à chuva de Deus é diferente. A resposta que Deus quer à sua chuva, à sua água, ao seu espírito, ao seu mover, ao seu evangelho, é esta, a resposta da retenção. Quando a palavra é apresentada, ela precisa ser absorvida, guardada, escondida. É o terceiro nível de interação. O quarto nível de interação com a palavra é meditar na palavra. O Salmo 119 também fala tanto sobre meditação, como é bom, como é amável, como eu amo meditar na tua lei. Medito na tua lei de dia e de noite. Salmo 1 fala sobre meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso é uma qualidade peculiar do homem bem-aventurado, o homem mais do que feliz, o felicíssimo. Meditar na palavra do Senhor está depois do guardar a palavra do Senhor. É quando você pega a palavra de Deus e faz como o boi e a vaca. Dizem que eles têm 2 estômagos, irmão Francisco. Eu não sei se eu estou correto. Estou me arriscando com base no que eu ouvi falar. Mas diz que eles têm 2 estômagos. A comida vai para um primeiro momento, depois a comida volta para a boca e eles remastigam aquela comida e mandam para o outro estômago. A ideia de meditar na palavra é trazer o conteúdo guardado da palavra no terceiro nível e trazê-la de volta à mente, ao coração, ao entendimento e à cabeça para nós nos debruçarmos ao significado daquilo. Agora, o quinto nível é o da obediência à palavra. Primeiro nível de interação com a palavra é ouvir a palavra. Segundo nível é ler e examinar a palavra. Terceiro nível é guardar a palavra. Quarto nível é meditar na palavra. Mas o quinto nível é obedecer à palavra. Ouvir a palavra, prestem atenção nessa matemática. Ouvir a palavra, somado ao ler a palavra, somado ao guardar a palavra, somado ao meditar na palavra, gera conhecimento. 4 níveis para gerar um outro nível, que é o do conhecimento. Mas o que gera onde o conhecimento é traduzido é na obediência. O conhecimento é expresso na obediência. Quem de fato conhece a Deus? Quem obedece a Deus? Porque Deus não faz distinção em saber sobre e praticar o que se sabe. Para Deus, quando Ele fala, conhecereis, ou vocês devem crescer em conhecimento e na graça, Deus está pensando no conhecimento como uma associação entre ler, ouvir, guardar, meditar. Isso é conhecimento e obedecer. É tudo junto. Para Deus, o verdadeiro conhecimento é aquele que desemboca na obediência, que é o quinto nível. Quando Moisés escreve a Israel, ele está encorajando Israel a chegar no quinto nível.
de interação com a palavra. Vocês aprenderam, vocês foram ensinados, a lei do Senhor e toda ela, e não partes, foi apresentada a vocês. Vocês conhecem a verdade. Agora o Senhor está advertindo vocês sobre a necessidade de pegar tudo isso e chegar no 5º nível de interação com esta lei, que é a obediência. Vocês estão próximos de possuir a terra que Deus prometeu aos teus antepassados, mas é necessário que, para que de fato vocês possuam, vocês entrem pelo caminho da obediência. Não façam como seus pais, não façam como seus antepassados, que subiram alguns níveis, mas não chegaram no nível que Deus queria, que era o nível da obediência. Pratique a verdade da lei, pratique o conhecimento que vocês receberam. Vocês não apenas irão possuir a terra, como vocês permanecerão na terra. O que Deus está dizendo é o seguinte: a obediência é quesito não apenas para se alcançar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, os benefícios de Deus, mas é requisito para permanecer recebendo estas bênçãos e estes benefícios. Israel, vocês têm que obedecer ao Senhor. Agora, quando vocês obedecerem ao Senhor, haverá um testemunho, haverá uma confirmação, porque a obediência do crente para o mundo dá um testemunho. A obediência do crente para o mundo apresenta uma verdade, ou algumas verdades. E é por esta razão que nós precisamos nos esmerar na obediência. É porque quando nós obedecemos, não apenas enviamos um sinal para o mundo espiritual, mas enviamos uma mensagem para a geração que conosco existe. Quando nós obedecemos, mandamos para o inferno o sinal de que temos compromisso com Deus. Mandamos o mesmo sinal para o céu: Senhor, temos compromisso contigo. Quando obedecemos, mandamos para Deus o sinal de que o amamos em verdade. Eu quero fazer questão de lembrar um texto aqui do Evangelho de João, que eu citei, mas é necessário relembrar. No capítulo 14, Jesus Cristo falando aos discípulos, ali já próximo do seu momento, o momento do Calvário, um pouco antes, ele começa a trazer algumas instruções sobre a vinda do Espírito, mas o que me chama a atenção é o que ele diz no versículo 21. Prestem atenção. Aquele que tem os meus mandamentos, tem através do ouvir, tem através do ler e examinar, tem através do guardar, tem através do meditar, e obedece a eles. Aí você chega no 5º nível. Esse é o que me ama. Vejam que Jesus não diz que amá-lo é algo perceptível apenas a alguém que lê, apenas a alguém que ouve, apenas a alguém que guarda, apenas a alguém que medita, mas ele coloca que é sinal de amor quando se chega no 5º nível, que é o da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, traduz os mandamentos na obediência, traduz o que tem no coração a nível de mandamentos e lei do Senhor em obediência. Esse é o que me ama. O atestado de amor a Deus vem através da obediência. E aquele que me ama, olha só a consequência: será amado de meu Pai, e eu também o amarei. E há uma outra consequência: e me revelarei a ele. Quando você chega no 5º nível de interação com a palavra, você tem acesso a um lugar de revelação especial de Deus. Porque Deus tem prazer em se apresentar e em se mostrar a servos obedientes. Existem facetas, aspectos da pessoa de Deus e da sua obra, que você só descobre quando você já vem trilhando há algum tempo no caminho da obediência. Quando você está em obediência, a palavra do Senhor Jesus cumpre: eu amarei e me revelarei e me mostrarei e me apresentarei e tirarei o véu e me apresentarei a Ele, porque Ele me obedece, porque me ama. Se fizermos um caminho reverso, nós temos a obediência,
precedida pelo amor. E o amor é o que na Bíblia? É mandamento. Quando questionado sobre os mandamentos, Jesus sintetiza em 2, e o primeiro e maior deles é este: amarás o Senhor teu Deus. Era algo do Antigo Testamento, mas reivindicado por Jesus no Novo. Amarás o Senhor teu Deus, mas não é desmazeladamente, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua vontade, é com o seu ser inteiro. Nós temos o amor de Deus como mandamento. Quando Deus é amado, Ele é obedecido, porque a obediência se inspira no amor a Deus. Quando você ama a Deus, você obedece a Deus. Versículo 24: quem não me ama, não obedece às minhas palavras. É Jesus que está dizendo: quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Voltemos para o versículo 6 do capítulo 4 de Deuteronômio. Moisés, ele recomenda ao povo a ter atenção na obediência à palavra e à lei e aos mandamentos do Senhor. Cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois desta maneira todos observarão a sabedoria e o correto juízo ou inteligência que tendes. Esse é o testemunho primeiro que a obediência dá ao mundo. Quando nós obedecemos, mandamos sinal para o mundo espiritual, sinal de compromisso, sinal de amor ao Senhor, sinal de cumprimento ao primeiro dos 2 grandes mandamentos. Mas quando nós obedecemos ao Senhor e à sua lei e à sua palavra, o mundo enxerga em nós não apenas inteligência, mas também sabedoria. Porque a palavra de Deus, quando é lida, ouvida, meditada, examinada, guardada, obedecida, ela produz um nível diferenciado, não apenas de inteligência, porque a palavra é informação, e acúmulo de informação produz inteligência, mas a palavra também é fonte de sabedoria. E a sabedoria te distingue onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Um sábio, ele é visto onde quer que ele passe. Quando você obedece à palavra do Senhor, o mundo começa a enxergar que há um nível de inteligência diferente em você e que há um nível de sabedoria sobre você que ele não sabe explicar de onde vem. Porque o crente é tanto inteligente quanto sábio. O crente é sábio, ele pondera o seu comportamento, ele avalia o seu comportamento. O crente sábio pesa o seu comportamento, ele mede as suas palavras. Eu tenho orado a Deus muito nesses últimos dias: Senhor, me dê condições de não ser precipitado no que eu digo, precipitado no que eu faço. Me ajuda a colocar o filtro poderoso da Tua palavra na frente de cada pensamento, na frente de cada palavra, na frente de cada ação, de cada atitude, porque é desta palavra que brilha, que emana a sabedoria, e eu quero fluir em sabedoria neste mundo. Eu não quero ser tido entre os tolos, mas quero ser tido entre os sábios. E a Tua palavra me dá sabedoria para tomar as decisões certas. A Tua palavra me dá sabedoria para dizer as coisas certas. A Tua palavra me instrui na sabedoria para que eu seja distinto neste mundo e glorifique o Teu nome através da vida que eu levo. Olha, Israel, se você obedecer a Deus e praticar os mandamentos, os povos observarão a sabedoria e a inteligência que você tem. Ao ouvir todos os decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e um povo inteligente. A obediência testemunha inteligência e sabedoria.
A obediência envia para o mundo, neste âmbito horizontal, a mensagem de que nós somos crentes inteligentes e sábios, porque nós temos os preceitos do Senhor povoando a nossa cabeça, enchendo a nossa mente de informação. Mas mais do que isso, nós temos a prática desta informação, e isto nos faz sábio, porque a sabedoria não vem do acúmulo de informação, a sabedoria vem da prática da informação acumulada. Isso é sabedoria, é a prática correta da informação acumulada. A palavra não só dá volume de informação, mas a palavra aplicada dá sabedoria. Versículo 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Moisés diz a Israel: quando vocês praticarem, a obediência de vocês dará ao mundo o testemunho de que o Deus de vocês é um Deus de relacionamento e interação. Quando vocês obedecerem, vocês mostrarão para o mundo que Deus, o Deus de vocês, é um Deus de relacionamento e é um Deus de interação. É interessante que a palavra de Deus mostra que quando Deus encoraja o povo a esta atitude, Deus estava querendo que através da obediência as nações entendessem que a diferença do Deus de Israel para os demais pseudodeuses era que o Deus de Israel não era um Deus distante. O Deus de Israel não é um Deus afastado, mas é um Deus próximo. Agora, existe uma condição para que haja um relacionamento próximo com esse Deus. Sabe qual é a condição? A obediência. Porque Deus não tem relacionamento próximo com quem não o obedece. De quem Deus está próximo quando ele é invocado? Daquele que com quem ele tem um relacionamento através da obediência daquele que o invoca. Quando você invoca a Deus e você é obediente, Deus está próximo. E é isso que ele está dizendo. Moisés está dizendo para Israel: quando você andar pelo caminho da obediência, a obediência vai criar um ambiente para que Deus venha se relacionar com você. E cada vez que você buscar ao seu Deus, ele vai ouvir, ele vai estar próximo e ele vai intervir nas suas causas. Voltando para João capítulo 14, Jesus diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos até ele. Olha essa expressão. E nós quem? Eu e o Pai, viremos até ele e faremos nele nosso lar. Sabe por que Deus está próximo de quem o invoca? É porque quem o invoca é casa desse Deus. Sabe por que o Senhor está próximo de você? É porque você que o obedece é casa do Altíssimo. Então toda vez que você abrir os seus lábios em oração, todas as vezes que você clamar ao Altíssimo, Ele será alguém próximo de você. E isso será visto pelo mundo. O mundo verá através da sua obediência que você é alguém que tem um relacionamento importante com o seu Deus. Porque a desobediência atesta o quão distante nós estamos de um relacionamento com Deus. Mas a obediência atesta o quão próximo nós estamos dele. Nós somos tanto de Deus, nós estamos tão próximos de Deus, nós construímos um relacionamento tão poderoso com Deus, que nós obedecemos a Ele. E o mundo, quando vê a nossa obediência, ele testifica dizendo: que nação tem um Deus tão próximo, um Deus tão pessoal, como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. As nações que tem os seus pseudo-deuses, pseudo é falso, falsos deuses, eles clamam, e não há quem os ouça.
As nações que têm os deuses estranhos, elas invocam um pedaço de madeira, um pedaço de metal, um pedaço de barro, um pedaço de porcelana, e aquela obra dos homens não reage, não responde, não interage, não toca, não resolve, não intervém, não muda. Mas o nosso Deus, que é Espírito pessoal e que através do Espírito faz morada em nós, quando nós oramos, clamamos, pedimos ao Senhor, qualquer que seja a necessidade, Ele está próximo, Ele está inclinado, os seus ouvidos estão atentos, as suas mãos estão estendidas, o seu favor está direcionado, porque nós o obedecemos, nós com Ele temos relacionamentos, e na fila de prioridade nós estamos na frente, porque nós temos relacionamento com aquele a quem nós invocamos. Israel, obedeça. As nações reconhecerão o nível de relacionamento que esse Deus tem com vocês quando vocês obedecerem. Finalmente, versículo 8. A obediência de Israel apresentaria a justiça que há na lei do Senhor. A lei do Senhor é toda justa. Quando eu falo lei do Senhor, eu estou falando desta lei. A lei do Senhor é toda justa. Imagine se todo mundo vivesse conforme as leis do Senhor. Teríamos os problemas que estamos tendo no mundo? Irmãos, uma pessoa, vamos citar o exemplo agora dos nossos dias. Vocês estão percebendo que no processo da vacinação tem gente fingindo estar vacinando. Eles chegam com a seringa e a agulha, injetam ar ou não injetam nada. Eu fico pensando, meu Deus, a que ponto o homem chegou? Que nível de desonestidade é essa? Se vivêssemos todos conforme as leis do Senhor, que são todas justas, teríamos este problema? Teríamos os problemas de corrupção? Teríamos os problemas de infidelidade conjugal, de pedofilia, de prostituição, de adultério, de pederatismo, de homossexualismo, de violência, de desrespeito. Teríamos estas coisas? Não teríamos, porque a lei do Senhor não permitiria. A lei do Senhor não opera em benefício de um, em detrimento do prejuízo do outro. A lei do Senhor é a única lei capaz de dar benefícios para todos. A lei do Senhor é a única lei capaz de estabelecer um ponto de igualdade entre as nações, entre os povos, entre os homens, entre as mulheres. A lei do Senhor é toda boa, é toda justa, e quando Israel passasse a obedecê-la, os povos veriam a diferença da lei que eles estavam obedecendo e diriam, esta lei é justa, esta lei estabelece um ponto de equilíbrio entre as pessoas, ela estabelece uma igualdade, ela beneficia tanto um quanto o outro. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos as leis de Deus a respeito das propriedades. O ano do jubileu servia, dentre outras coisas, o ano da restituição. Vocês se lembram disso? Aquele que havia comprado uma terra há 49 anos atrás, depois de 49 anos, ele tinha que fazer o que com aquela terra? Devolver à pessoa ou à família do proprietário antigo. Quando você comprava uma terra, o valor dependia de a que distância se estava do ano do jubileu. Ocasião em que a terra seria restituída. Por que Deus estabeleceu isso, queridos? Para que houvesse divisão de riquezas e não acúmulo. Por que Deus estabeleceu as cidades de refúgio? As cidades de refúgio eram cidades para onde pessoas que cometeram algum crime involuntário pudessem escapar para ter a sua causa julgada de forma justa. Porque Deus estabeleceu as pontas do altar àquele pecador que se sentisse em pecado, em alguma transgressão grave, ele podia se agarrar às pontas do altar e ficar ali ileso enquanto estivesse segurando as pontas. Sabe por quê? Para que ele também não corresse o risco de uma injustiça, de ser injustiçado pelo vingador de sangue.
Se todos vivêssemos conforme as leis do Senhor, nós veríamos justiça na terra. Nós vemos desigualdade, nós vemos o aumento das injustiças. É porque não se segue a lei perfeita de Deus. Pelo contrário, a cultura que cresce no mundo é uma cultura antiteísta. O que é uma cultura antiteísta? Uma cultura anti-Deus. Satanás está inspirando essa geração a se revoltar contra os mandamentos absolutos de Deus. Satanás está enchendo a mente do ímpio, dizendo que não há nada que seja absolutamente verdadeiro. Não há nada que seja absolutamente justo. Satanás está inspirando o ímpio a pensar que cada homem pode criar o seu código de ética e de valores e código moral. Cada um pode fazer o que der na telha e que o homem deve se recusar a se enquadrar em qualquer que seja a verdade absoluta. Isso é antibíblico, meus irmãos. Nós precisamos de leis humanas, mas leis divinas, porque as leis, elas dão parâmetros para o comportamento. E a lei serve de ponto de partida para o juízo, inclusive. A lei é necessária porque ela padroniza comportamento, mas ela é necessária também para servir de fundamento para penalidades futuras. Eu estava pensando que no Brasil, por exemplo, na área que eu tenho formação secular, cada projeto que você faz, mecânico, seja ele qual for o projeto, você precisa respeitar as normas da chamada ABNT. Talvez você já tenha ouvido sobre essa sigla. O que significa a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que a ABNT faz? Ela padroniza como os projetos devem ser feitos. Por exemplo, vamos para a área da engenharia civil. Se você vai fazer uma construção como essa, você vai fazer uma parede. Vamos pegar só a parede do lado esquerdo aqui. Se você faz uma parede como essa, existem normas que determinam como isso deve ser feito. E que tipo de força, de resistência, de capacidade essa parede tem que ter para receber o peso de uma estrutura, de uma laje, de um telhado, seja do que for. E se você não segue o padrão da norma, você coloca a obra em risco. Se você vai fazer um eixo mecânico de um carro, você tem que respeitar as normas. O irmão Abner trabalhou tanto tempo na área da elétrica, parte elétrica industrial. Ele sabe que para fazer um painel residencial, industrial, existem normas. Você tem que respeitar princípios. Porque se não se respeita, pega fogo no painel, que pega fogo na casa, que pega fogo na vizinhança e que mata pessoas. A palavra de Deus é como uma ABNT celestial. Ela existe para padronizar, para que ninguém exatamente faça o que quer, porque senão vira um caos, vira uma bagunça. A palavra de Deus dá determinações, justamente para que o comportamento seja padrão. E se você não segue o padrão desta norma, você não pode se enquadrar na vontade de quem elaborou essa norma e, portanto, não pode viver com ele no futuro. É sobre isso que eu quero enfatizar aos irmãos. Se nós desrespeitamos a norma do Supremo Construtor, nós não poderemos habitar com o Supremo Construtor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se você transgride os princípios da lei de Deus, você não pode morar com Deus. É simples assim. Por essa razão, nós precisamos cada vez mais entender a importância da obediência. Saber sobre Deus é importante, tem tanta gente que sabe. Eu tenho dito aos irmãos que se você conversar com um ateu, é capaz de você ficar com vergonha do que ele sabe. Mas ele só tem informação, não tem prática de vida traduzida em obediência. Eu quero chamar essa congregação para este lugar de obediência. Eu estou falando de mim, estou falando dos obreiros, estou falando de vocês, estou falando de todos nós. Eu quero convidá-los a estarmos continuamente nesse lugar onde toda a lei de Deus é obedecida irrestritamente e inquestionavelmente. Aleluia a Deus. Essa geração que está vindo para a igreja hoje, para algumas igrejas, ela não está aprendendo sobre isso, meus irmãos. Essa geração que está se achegando à igreja, infelizmente,
não ouve sobre a obediência, eles não sabem a necessidade de obedecer. Eles acham que a obediência é um assunto periférico das Escrituras. Você obedece sobre o que você quiser. Que Deus é muito gracioso, a chamada teologia liberal defende Deus é gracioso demais, você não tem que fazer mais nada, você não tem que obedecer mais nada, viva do seu jeito, Ele já te comprou, já te salvou, já vai te levar para o céu. Eu fico preocupado com a quantidade de pessoas que vão acordar no inferno e dizer, mas eu achava que estava a caminho da glória. É triste. Eu prefiro dizer a verdade aos irmãos. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos obedecer a toda a lei do Senhor. Porque não apenas manda um sinal para o mundo espiritual, mas dá testemunho no mundo. Atesta nossa inteligência e sabedoria. Atesta nosso relacionamento com Deus. E atesta a justiça que há nas leis do Senhor. Como é que o mundo vai ver Jesus? Através dessa Bíblia aqui. Bate no seu peito e diz, o mundo vai ver Jesus através dessa Bíblia aqui. Você acha que o ímpio vai ficar lendo a Bíblia? Deixa eu descobrir a verdade. Poucos deles fazem isso. Mas essa Bíblia, que tem 1,70 m, 1,60 m, 1,85 m como eu. Não vou falar do diâmetro não, irmão, só da altura. É essa Bíblia que o mundo está lendo. Seja a melhor Bíblia para o mundo. Seja a melhor palavra de Deus para o mundo. Seja o melhor testemunho de Deus para o mundo. Que o Cristo que está sendo impresso em você seja o Cristo dessa Bíblia. Aleluia, Deus! Vamos obedecer ao Senhor. O meu sonho é que essa congregação em massa, se Deus tiver que achar uma igreja de gente obediente, que Ele possa listar o Sagrada Família entre essas igrejas. Se Deus tiver que dar testemunho acerca de alguma igreja, sobre o nível de obediência dessa igreja, então que Deus cite essa congregação e que ateste essa congregação como sendo uma congregação de crentes obedientes. Irmãos, estar aqui é importante, vir aos cultos é importante, participar dos departamentos é importante, mas nada é mais importante do que obedecer. Obedeça ao Senhor, vive em obediência e faça o seguinte, encoraje outras pessoas também a fazê-lo. Encoraje outras pessoas à obediência. Eu quero que você ore comigo. Se você ainda está deixando a desejar na obediência, peça a Deus que te ajude a obedecê-lo. Peça ao Senhor que te ajude a amá-lo mais, porque o amor inspira a obediência, ele antecede a obediência. Ele é a fonte da obediência, o amor a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta noite tão especial. Moisés recomendou a Israel a obediência que é o 5º nível de interação com a tua palavra, é o nível máximo, é o nível ideal, é o nível correto onde nós precisamos viver. Ele recomendou àquele povo que andasse em obediência, não apenas para que pudesse possuir a terra, mas para que pudesse permanecer na terra. Porque a obediência dá um sinal, manda uma mensagem para o mundo espiritual, mas a obediência também manda um recado para o mundo natural. Um recado de que nós temos um relacionamento poderoso com o Senhor. O recado de que as tuas leis são justas, são verdadeiras. Nos ajude, Senhor, porque esta obediência também atesta nossa inteligência e nossa sabedoria. Ajude esta congregação a andar em obediência, Senhor. Eu peço pelos irmãos que talvez estejam tendo alguma dificuldade nesse quesito, que eles possam amá-lo cada vez mais, porque com isso a obediência será o caminho natural, a consequência natural, o desdobramento natural. Se há uma deficiência no amor, corrija, Senhor. Nos ajude a corrigir, meu Deus, em nome de Jesus, porque amando o Senhor cada vez mais, entraremos por um caminho
que é o da obediência. E quando trilharmos este caminho de forma decidida e permanente, nós seremos cada vez mais amados por Ti, seremos a Tua casa, seremos o Teu lar, teremos um relacionamento cada vez mais próximo contigo, e a nós o Senhor vai se revelar de forma cada vez mais especial. Então faze-nos crentes obedientes, nos ajude a não deixarmos de lado a necessidade e a importância da obediência para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.